Ora, bem-vindos a este Bancada Central especial, um Bancada Central que vai olhar aquilo que as equipas da região que vão marcar presença no Campeonato de Portugal se vão preparando e vão afinando as estratégias para o início do campeonato perto do final de agosto, propriamente no fim de semana de 20 de agosto. Ora, o Marco 09, clube que terminou a divisão da elite da Associação de Futebol do Porto como campeão, ganhou por direito próprio essa subida ao Campeonato de Portugal. Comigo está Boc, treinador. Antes de mais uma vez, parabéns por esse sucesso desportivo da época passada, mas, como se costuma dizer, o passado já lá vai Boc. Ora, agora é olhar aquilo que será a realidade deste regresso do Marco 09 a um campeonato nacional. Para já, a primeira pergunta, como é que tem sido esta pré-época? Boa tarde, e antes de mais, é um prazer estar aqui mais uma vez. Já o tive ano passado e tive este ano, até pode ser um bom pronúncio. Sim, tudo está a correr bem, é uma época nova, é uma época que vimos uma subida de divisão de um escalão extremamente difícil. Ao contrário do que as pessoas pensam, a elite da Associação do Porto é um campeonato muito complicado, então para ser campeão é muitos obstáculos, e sabendo de antemão que vamos encontrar um campeonato muito mais competitivo em termos de equipa, onde desce 5 equipas em 14, portanto só aí a dificuldade aumenta bastante, e perante uma Série B, que toda a gente sabe que é extremamente complicada, é muito competitiva, com equipas muito fortes a nível de estrutura e a nível orçamentais, e nós vamos ter que preparar muito bem, sabendo de antemão que temos que fazer uma equipa muito competitiva, porque cada jogo, para mim, no meu ponto de vista, vai ser uma final. Todos os pontos vão ser importantes, primeiro para fugir à descida e depois para lutar para ficar nos lugares cimeiros, e nós sabemos da realidade para onde vamos, porque também a experiência dita muito, não é? Eu joguei nesses campeonatos, sei muito bem como é que é. Conheço praticamente os plantéis todos das outras equipas, sei muito bem como a estrutura deles também, mas penso que nós vamos nos preparar bem para este campeonato. E estamos a falar de um campeonato com clubes com um peso histórico no futebol. O Marco é um regresso, um Marco que já teve também no seu passado essas presenças na antiga segunda divisão B, esteve ali pertíssimo de subir a uma primeira divisão, mas vai encontrar emblemas com peso histórico. Recordo-me, por exemplo, os Salgueiros, um Beira-Mar, equipas com peso histórico. Podemos apontar o Marco como um outsider nesta corrida a uma possível Liga 3, Boc? Bem, eu ano passado já assumimos como candidato desde o primeiro jogo, porque foi, passou-se essa imagem do Marco, e eu não sou a pessoa de fugir à responsabilidade, sabia para aquilo que me contrataram, para o projeto que ia, e este ano eu não vou fugir à regra. Aquilo que eu posso dizer é que o Marco não é por ter subido de divisão que vai ser o coitadinho, como se costuma dizer, não é? Porque tem-se o hábito em Portugal de dizer que quando uma equipa sobe de escalão, certamente é uma equipa que a priori vai ter mais dificuldades. Eu não vou dizer que nós vamos ganhar os jogos todos, ou que vai ser um campeonato igual ao ano passado, porque isso só um maluco que diria isso, porque as estruturas das equipas são outras, os plantéis são muito fortes, que eu tenho visto as contratações das outras equipas. Uma coisa eu posso prometer é que o Marco vai entrar todos os jogos para tentar ganhar. Portanto, não vai ser uma equipa que vai mudar o seu ADN só porque subiu mais uma divisão. Aliás, o ADN desta equipa do Marco é mesmo, tem essa particularidade, vai buscar também um bocadinho daquilo que foi o Boc como jogador, uma equipa de ataque que gosta de jogar bonito, bola no pé. Num campeonato tão complicado como vai ser este Série B, se calhar vai ser mesmo o mais renhido deste Campeonato de Portugal. Está a ser preparado esse sistema de jogo? Vai-se continuar a ter esse Marco, a ter aquele futebol agradável que toda a gente gosta de ver, agora com mais visibilidade, não é? Com o Campeonato de Portugal transmitido nas televisões? Sim, isso prometo. Não prometo que vamos lutar pela subida, não sei, porque neste campeonato é muito complexo, é um campeonato também muito ingrato. Eu lembro-me ano passado de equipas que andaram sempre lá em cima e depois nos últimos jogos correu mal e até acabaram por descer a divisão, porque realmente desce muitas equipas, e ano passado eram 6, que ainda eram pior. Agora, uma coisa garanto, e mesmo os jogadores que eu tentei ir buscar e que ainda estou a tentar ir buscar, é mesmo para continuar com esse futebol. É claro que temos que ir buscar jogadores com outra estrutura, jogadores que estejam habituados a este campeonato, já com experiência, e se possível Liga 3, vamos buscar alguns jogadores à Liga 3, vamos buscar até um jogador que subiu de divisão para a segunda liga no Vila Verdense, que era o Alder Pedro. Portanto, nós, e eu quando digo nós, eu e a minha equipa técnica, tentamos
não vamos perder a nossa ADN, e é isso que eu prometo aos adeptos do Marco, é que vamos continuar a lutar, independentemente de ser um campeonato muito mais competitivo. O ADN Marco, neste caso com o Boca treinador, não se vai perder. Vamos continuar a jogar olho no olho, vamos lutar pelos 3 pontos. Eu sei que neste campeonato um empate fora às vezes não é mau, até é bom. E se calhar isso vai haver muitos jogos que até pode acontecer e nós sair ficarmos ao final do jogo satisfeitos. Mas aquilo que o Marco vai fazer, independentemente de jogar fora ou em casa, o ADN que fez com que a gente subisse divisão e fosse campeão, isso lhe garanto que não vamos perder. Recordo-me do ano passado, quando falamos, o Marco falava que o grupo era uma família, tinha construído uma boa família. A pré-época serve precisamente para isso, para quem vem de novo, se sinta integrado na equipa. Como é que tem sido esse aspecto da pré-época? Chegou gente com peso à equipa? Sim. Eu para fazer os plantéis, aquilo que era como jogador, tento passar um bocadinho a liderança como treinador, porque eu fui capitão há muitos anos, e é o que eu digo neste momento, eu digo aos meus jogadores, eu tenho que ter treinadores lá dentro, porque eles às vezes podem ser e podem fazer coisas lá dentro que eu não vejo cá fora. Esta aqui é a realidade, é a minha maneira de ver o futebol. E eu, antes de contratar, acima de tudo, o primeiro lado que eu tenho que ver é o lado humano. Porque eu acho que isso é importante para um balneário, porque não há nenhum balneário que consiga ter sucesso se não for gerido por grandes homens lá dentro, e ter grandes homens que aceitem o banco, que aceitem uma crítica, que aceitem a crítica construtiva do colega, que aceitem estar num ambiente que é o futebol. E é realmente o futebol, um balneário é uma família. Só quem não passa no meio do futebol é que não sabe o que isso é. E eu, ao fazer as contratações, tento juntar principalmente o lado humano e depois a qualidade. Portanto, acho que fizemos bem este ano. As pessoas que fomos buscar são pessoas que no lado humano são fantásticas. No lado, neste caso, desportivo, estão todos com provas dadas, não é? O Luís Pedro, o Hélder Pedro, o Didia, aqueles menos conhecidos, neste caso é o Lucas, que vem do rabo do peixe, mas é um grande jogador. É um excelente jogador, e, portanto, é aquilo que nós tínhamos no Marco, independentemente de ser ano passado um campeonato competitivo, e eu mesmo, sabendo de antemão que poderia subir divisão, alargámos muito mais o scouting. Portanto, o rabo de peixe é numa ilha e nós conseguimos ir buscar o Lucas, porque já sabíamos aquilo que o Lucas era. Como homem e como jogador, fomos vendo o Lucas durante o ano, fomos ver também vídeos que a gente tem, que faz parte do nosso trabalho de casa, como se costuma chamar, e sabíamos que o Bruno Guimarães, que estava no Montalegre, era um jogador que até nem jogou muito no Montalegre, mas eu sabia as capacidades do Bruno, porque já... E sempre que entrou no Montalegre fez sempre ali um bocadinho de diferença. Sim, é um jogador tecnicamente muito evoluído, e no Amarante, 2 anos antes, tinha feito um grande trabalho. Portanto, tudo o que foi feito e todos os jogadores que fomos buscar, e aqueles que ainda estamos à espera, foi feito num scouting durante o ano, em que vimos realmente para aquilo que queríamos, eram os jogadores ideais, para, tanto a nível de qualidade como também a nível de experiência destes campeonatos, que eu penso que é importante. Um plantel que não está fechado, porque ainda há a possibilidade de ir ao mercado. Quais é que são, neste momento, depois desta fase inicial da pré-época, quais é que são as posições que é necessário mesmo reforçar com aquele jogador-chave? Um lateral direito, um 6 e um ponta-lança. Ora, e como é que tem sido este trabalho? Como é que tem sido? E também aquela união que ficou com esta subida, e este ano marcou também por esse aspecto positivo do regresso das pessoas ao estádio, a união da cidade com o clube. Nesta pré-época já começam a sentir também que a cidade já está a fervilhar com o início do campeonato? Sim, muito, muito. Por acaso é uma das coisas que a gente sente mais. Eu fui às festas do Marco e não se falava de outra coisa, as pessoas na festa. Aquela noite que estava toda a gente equipada a rigor. Espetacular, aquilo foi um sentimento único, foi aquela mudança que houve desde o Marco, desde que isso também foi importante para o crescimento do clube, porque eu disse aos jogadores, às vezes os jogadores queixam-se de não ter muita gente na bancada, e nós temos que ter a noção que nós, treinadores e jogadores, é que temos que às vezes puxar pelas pessoas. E é isso que ainda há um bocado falámos, é um futebol atrativo, um futebol de ataque, é claro que é importante ganhar, porque se não houver vitórias as pessoas começam a não acreditar, e aquilo que a gente foi fazer durante o ano foi, as pessoas do Marco foram acreditando que se calhar era o ano que era possível subir divisão, porque a equipa ganhava, a equipa ficou muito cedo com alguns pontos de vantagem, mesmo perante o segundo, soubemos ir daquela maneira, mesmo depois de matematicamente garantirmos pelo menos o segundo lugar. A gente foi gerindo o plantel de várias maneiras, e isso fez com que o ambiente ainda ficasse melhor, porque foi jogando toda a gente, portanto, e nós tínhamos um grupo que os colegas ficavam contentes de ver os outros a jogar, e, portanto, isso tudo começou a envolver o clube.
e o clube, a massa associativa, começou a se envolver de uma maneira que nós neste momento, e começando pelas festas do Marco, sentimos o envolvimento e nota-se que agentes do Marco estão ansiosas que chegue o início da nova época, porque eles também têm a noção que vai ser um campeonato muito mais competitivo, muito mais atrativo. É um campeonato importante até para o próprio clube, para a própria cidade, este regresso do Marco aos campeonatos nacionais, não é? Depois de uma 16 anos. 16 anos é muita coisa, penso que eu já estive lá como jogador, penso que a estrutura que o Marco tem a nível de estádio, a nível de cidade, eu penso que o Marco já merecia pelo menos um campeonato de Portugal. Agora penso que o Marco tem, perante as pessoas que lá estão, perante o Edu, que é o presidente, o Sr. Luís, que é o investidor, e o Sr. Eduardo também, que é o braço direito deles, e perante isto convém também não esquecer, perante o resto da direção, que eu não posso enumerar a todos porque eles são muitos, nos apoiam constantemente durante o ano todo. São pessoas que fazem o elo de ligação entre a formação e o Marco. A nível de cenas são fantásticas, eles trabalham ali o dia todo, são iniciativas no trabalho, no apoio a nós. É claro que se calhar às vezes não aparecem tanto, mas são muito importantes naquilo que foi o nosso sucesso. Mesmo o posto médico do Marco foi muito, muito importante para o sucesso desportivo, porque tivemos muita gente magoado, com lesões traumáticas, e eles ajudaram-nos a recuperar rápido. Portanto, isso tudo são fatores importantes que levam ao crescimento de um clube, mas também levam ao sucesso. Quanto a este campeonato, vamos ter aqui muitos duelos regionais, Rebordosa, o União Sport Clube Paredes, Marco. Vai ser se calhar aqueles jogos mais importantes em termos daquilo que é o bairrismo, daquilo que é a rivalidade entre os clubes mais vizinhos. Ora, como é que um treinador também já começa a olhar para esse fator? Tendo tantas equipas aqui perto, os vizinhos, poderão ser esses também aqueles jogos motivadores que dão aquela faísca para dar o salto? Sinceramente, a minha maneira de trabalhar, eu quando digo a minha, eu gosto muito da equipa técnica, eu falo no plural. Eu acho que desde que assumi, desde que fui treinador, mesmo nos treinos, eu meto muita competitividade. Eu acho que é importante para um plantel, porque todos os jogos são importantes. Eu sei o teor da pergunta, mas eu ganhando, por exemplo, ao Paredes, não vai dar mais do que 3 pontos, ou o Paredes ganhando ao Marco. Portanto, é claro que vai um Amarante-Marco, que já não se vê há muitos anos. É claro que se calhar é um jogo diferente, Marco-Amarante, Amarante-Marco, por ser vizinhos, por ser ali fronteira. Mas o meu objetivo é, desde o primeiro treino, criar uma competitividade entre o plantel, em que para eles todos os jogos são importantes, até jogos de treino. A gente foi treinar no sábado contra o Canelos, nosso primeiro jogo de treino, e empatamos 2-2 e ficámos chateados de sofrer o 2-2 no fim. Portanto, aquela competitividade que nós criamos no nosso plantel... Começa-se a ganhar aí o plantel? Eu penso que sim. Acho que não se ganha plantéis... Primeiro começa-se a ganhar o plantel da maneira que ele é construído. Isso é muito importante. Por isso é que eu falei no lado humano, trazer homens que nos ajudem não só a crescer dentro de campo, mas fora também, porque há jogadores que vêm que são muito importantes, porque já passaram por situações importantes na carreira deles, que podem ajudar os outros. Isso é muito importante e é uma coisa que a gente tenta fazer lá no Marco ou em qualquer clube que eu esteja. Portanto, e esses jogadores é que podem trazer a experiência que falta a alguns deles, porque eu tenho ali jogadores que vai ser a primeira vez que vão jogar no Campeonato de Portugal, como há outros que também já jogaram na segunda Liga, muitos. O Luís Pedro, neste caso, é o jogador com mais jogos na segunda Liga, não é? Portanto, e até hoje um treino de manhã foi muito competitivo. Portanto, nós treinadores temos que trazer, e por isso é que temos que fazer um plantel homogéneo e tudo principalmente ao mesmo nível, e é claro que nós não podemos ter 22 jogadores ao mesmo nível, porque isso é impensável em termos orçamentais, mas temos noção que podemos fazer um plantel competitivo, porque eu acho que se formos competitivos à semana, ao fim de semana vamos ser mais fácil ganhar. Exatamente. Ora, Boc, estamos ainda mais ou menos a um mês, diremos, do início do campeonato. Vem aí algo muito importante, que é o Torneio Cidade do Marco, que serve também de apresentação do clube aos associados. Ora, já se começa a sentir também no plantel essa vontade de se mostrarem ao público? Sim, por acaso até já falámos disso e dissemos que é sempre um torneio importante para nós. Claro, treinadores vai servir para... Portanto, aquilo é praticamente na semana do que começa o campeonato, é numa terça-feira, se não me engano, feriado, e depois jogamos no domingo o primeiro jogo do campeonato. Aquilo são 2 partes, um jogo de 45 minutos, portanto, a mim vai-me dar para rodar o plantel todo, porque vamos ter o primeiro jogo do campeonato. Mas ainda ano passado sentimos isso, o Alpendurada estava numa divisão acima, o Marco Nelito com o São Lourenço do Douro, a gente ganhou o torneio, ganhámos os 2 jogos 1-0, e portanto, sentiu-se ali uma adrenalina diferente, principalmente no jogo contra o Alpendurada. Portanto, lá
dos derbys, e principalmente o Alpendurada, estando uma divisão acima, é completamente diferente, mas já se nota ali não só nos jogadores, mas também na massa associativa uma adrenalina por se calhar nesse dia vai haver derbys que vai ser o campeonato, não é? Ora, para terminarmos, Rocco, olhando ali para a câmara, que mensagem para os adeptos? Sim, o que eu posso dizer aos adeptos do Marco é que as alegrias que passaram o ano passado e que nos ajudaram bastante a ter o êxito, uma coisa posso lhes garantir: eu vou prometer aquilo que prometi ano passado. Foi trabalho, muita dedicação e muita humildade, principalmente. Se não tivermos humildade, penso que não conseguimos os objetivos que nos propusemos. Não prometo títulos nem prometo vitórias, agora prometo uma equipa com aquela vontade que tinha de ganhar, como eles ano passado tiveram em muitos jogos, e uma equipa que vai jogar sempre olhos nos olhos e que vai jogar para ganhar. Isso não tenho problemas em nos admitir, porque quando é uma coisa que é o nosso ADN já está dentro de nós, portanto não é uma coisa que a gente vai perder, independentemente do Marco jogar fora, jogar em casa, porque há aqui uma coisa importante, e para resumir, se eu contrato jogadores para jogar naquele sistema, para ter um futebol de ataque, para ter um futebol positivo, de posse, para ter um futebol atrativo, eu depois não posso mudar o meu ADN durante o campeonato só porque vou jogar é claro que vou jogar ao Paredes, que é uma equipa que desceu da terceira liga. A gente tem que ter respeito por toda a gente. Respeito é uma coisa, agora a gente impor o nosso jogo e abdicar de alguns princípios, porque não adianta eu andar a chatear os jogadores a partir do dia 17 para mantivermos aquela linha e depois chegar ao jogo e mudar a minha maneira de jogar. Portanto, eu posso lhe garantir que se fosse jogar contra o Benfica ou com o Porto para a Taça Portugal, eu não abdicava do meu sistema de jogo só por jogar com o Benfica ou com o Porto. Sabia que as minhas possibilidades de ganhar eram remotas, principalmente é muito difícil, mas pelo menos o nosso ADN ia estar lá metido. Eu penso que é mais importante e mais fácil para a equipa adquirir isso do que nós estamos constantemente a mudar aqui a maneira de jogar e a maneira de pensar. A maior das felicidades e os maiores sucessos para esta época. Obrigado pelo convite. Ora, o Marco 09 chega a este Campeonato de Portugal com esse título de campeão da maior associação de futebol do Porto, do país, que é a Associação de Futebol do Porto, e vai estar à partida no grupo B deste Campeonato de Portugal, que será, acima de tudo, muito competitivo. E o Novo Canal vai olhar também àquilo que as equipas da região também preparam para este campeonato, nomeadamente o Rebordosa e o Paredes. Ora, estamos então de regresso neste Bancada Especial para olharmos aquilo que será a Série B do Campeonato de Portugal. Agora comigo tenho Arlindo Gomes, treinador do Rebordosa Atlético Clube. Arlindo, bem-vindo ao Bancada Central, perspectivando aquilo que ainda falta. O campeonato vai arrancar no fim de semana de dia 20, pelo menos essa é a data que está prevista, se bem que a Federação ainda não tenha decidido oficialmente esse fim de semana. Para já, como é que têm sido estes primeiros dias de pré-temporada no Rebordosa? Muito obrigado pelo convite. Nós perspectivamos começar efetivamente no dia 20, portanto o sorteio realizado agora na sexta-feira preconiza essa primeira jornada no dia 20 e nós andamos a preparar desde o dia 17 de agosto na perspectiva de poder chegar a essa primeira jornada em boas condições. Vou relembrar só em relação à época passada. Nós tentamos manter 20 dos 25 jogadores que tínhamos no plantel. Por situações distintas, 3 não foi possível essa permanência, mas conseguimos ficar com 17 elementos. Começamos esse trabalho com esses 17 elementos, mais 4 elementos que entendemos que vinham ajudar a colmatar ali algumas lacunas ou algumas saídas também. E pronto, começamos desde esse primeiro dia com muito entusiasmo, na perspectiva de, como lhe disse, tentar chegar bem esse dia 20, essa primeira jornada. Ora, o Rebordosa, face àquilo que foi o campeonato do ano passado, os adversários vão encarar certamente a equipa como um dos candidatos a andar outra vez nos lugares de luta pela sua vida. É esse o objetivo ou é como no início do ano passado? Jogo a jogo e depois vamos vendo aquilo que vamos ter. O que eu acho que eles podem contar com o Rebordosa é efetivamente com uma equipa com uma identidade grande, uma entidade que estava a ser construída com 2 anos. O ano passado foi alicerçada no 3º ano. Este ano vamos para a 4ª época e é uma equipa que tem uma ideia de jogo que me estava a referir perfeitamente vincada, com comportamentos coletivos perfeitamente identificáveis.
E os adversários podem contar com isso. Portanto, os que nos foram vendo e os que vão continuar a ver, essa identidade vai continuar patente porque temos jogadores para dar continuidade a essa identidade que estamos a falar. E é essencialmente isso que eles vão contar. Jogo a jogo vamos tentar disputar e tornar a tarefa do adversário cada vez mais difícil, sabendo nós que eles agora nos conhecem e que se calhar vão se focar mais em pontos fortes que nós temos do que propriamente em alguma fragilidade que na altura tentassem focar e dissecar de forma a ultrapassar-nos. Nós conseguimos excepcionais resultados, fomos a equipa que menos derrotas teve, tivemos somente 3 derrotas fora, uma com a equipa que subiu e 2 com 2 equipas que desceram. Mas o nosso foco, essencialmente até por aquilo que temos e por a estabilidade que fomos criando, é continuar a fazer um bom campeonato naturalmente, não menosprezando aquilo que é o valor dos adversários e de todos aqueles que entraram nesta competição muito forte. Até porque esta Série B do Campeonato de Portugal, eu tenho a dizer que, olhando aquilo que é as competições de futebol no país, será o campeonato mais equilibrado. Há 2 históricos, Beira-Mar e Salgueiros. Depois, ali alguns clubes com forte investimento, o Gondomar, o Valadares, o Oliveira de Douro, que se perspectiva que invista forte, e depois este campeonato regional do Tâmega Sousa, com muitas equipas da região, Paredes, Rebordosa, o Marco, o Vila Miã e o Amarante. Vamos ter aqui um campeonato interessante em termos daquilo que é a história das equipas, mas também daquilo que é o ambiente à volta dos jogos, com muitos derbys. Sim, muitos derbys, muito equilíbrio, faltou-nos se calhar aí apontar o Marco também, porque eu acredito que também vai fazer um bom investimento na perspectiva de conseguir consolidar o clube nos campeonatos nacionais. Eu acho que sim, que está nivelado e vai ser muito forte e por cima. Está nivelado e por cima, porque acredito que sejam poucas as equipas que neste momento se iludam somente com o fator manutenção. Portanto, eu acredito que mais de 60% ou 70% das equipas tenham lá no fundo como essência para a partida, para este campeonato, a possibilidade de poder chegar aos 2 primeiros lugares para poder subir, sabendo nós que em relação, e temos essa experiência, o ano passado era digamos assim, uma incerteza, mas sabíamos que iriam descer 6 equipas, era incerteza na perspectiva, era o nosso valor, como é que se poderia enquadrar. Este ano temos mais alguma certeza, digamos, pelo facto de termos mantido parte significativa do plantel. Contudo, os jogos serão difíceis, muito difíceis por parte de todos os adversários. Deixem 5 equipas e vamos ver aquilo que vamos conseguir fazer, sabendo que era importante começar bem, mas como disse, há muitos derbys, nós começamos já com um. Paredes, derby regional, um derby do Conselho de Paredes, um Paredes Rebordosa. Sim. É logo um bom cartão de visita para a primeira jornada. Entre outros, naturalmente são 2 equipas que estão perfeitamente identificadas com os processos, tanto o Rebordosa, que é o que estamos a falar, como o próprio Paredes, que tem um treinador que já está 9, 10 anos, 11 anos, pronto, por volta disso, portanto, perfeitamente também o clube e os atletas que estão lá perfeitamente identificados com a ideia e, portanto, acredito que vai ser um jogo intenso, um bom jogo, um derby que as pessoas querem e gostam de ver e gostam de participar. Mas, para além disso, haverá outros e outros jogos difíceis, porque, efetivamente, como estávamos a partilhar ainda há pouco, muitas equipas querem fazer uma boa figura e tentar chegar aos primeiros lugares. Este Rebordosa é um projeto de continuidade de muitos jogadores que vêm desde o tempo da elite da Associação de Futebol do Porto. O Arlindo também faz esse trajeto. Essa estabilidade de plantel, de treinador, dá outra tranquilidade para o início desta nova época? Sim, dá. Pelo menos naquilo que é todo o tipo de informação que nós passamos ao grupo de trabalho, sabemos que nós já fizemos 2 jogos particulares e sentimos em cada jogo que existia ali muita coisa que já estava definida de anos anteriores. Nós temos ali 6, 7 jogadores que já estão connosco há 4 anos, vai para o 4º ano. E, portanto, nós começamos na elite, tivemos ali 2 anos, conseguimos finalmente subir e este ano vamos fazer o 2º ano.
mas com uma equipa perfeitamente identificada. Os jogadores não, já sabem, eles quando entram no treino já sabem o que é que podem contar, já sabem o que é que exigimos, já sabem o que é que podem ganhar com o treino e, portanto, eles acabam por sair, na minha perspectiva, satisfeitos com aquilo que vão fazendo, vão trabalhando, e para nós também é um grau de satisfação enorme, porque tudo aquilo que lhe apresentamos como proposta de trabalho é bem aceite e eles trabalham sempre no limite, e eu estou extremamente agradecido o facto de poder contar com eles continuarem a acreditar no projeto, assim como da equipa técnica, que muitas das vezes não se fala, mas eles têm sido também muito importantes em tudo o que é na orientação, na gestão do grupo, na dinâmica que se vai criando. Sem eles, sem as pessoas que trabalham comigo, não seria fácil ou não seria possível fazer nestes moldes. Noutros moldes, naturalmente que seria, mas nestes moldes não. A pré-época é para criar e dar também ambiente àqueles que chegam de novo. Nesta fase, ainda de uma semana e meia, se não estou em erro, de trabalho, como é que foi essa integração dos novos elementos no grupo? Já assimilaram os processos? Foi fácil até porque foi setorial, digamos assim. Nós acabamos por contratar o Couto, que está a desempenhar uma função no eixo defensivo, o Tiago está ali no meio campo, depois temos 2 atacantes, portanto eles acabam por ser diluídos ali no campo e eles vão absorvendo tudo aquilo que são as nossas ideias e os comportamentos que os colegas também vão fazendo, e depois os colegas têm essa identidade perfeitamente presente e vou-lhes dizendo, olha, tinhas que fazer isto, olha, agora é aquilo, agora fazes isto, e isso é perfeitamente fácil de absorver quando são poucos elementos, e quando a identidade está perfeitamente, seria mais difícil nós estarmos a dizer tudo novo um setor, trabalhar o setor intermédio, a forma como a gente quer que pressione, que reaja à perda, o posicionamento, etc. Assim não, colocamos ali pontualmente no meio dos outros, ele quase que de arrasto também vai andando e torna-se muito mais fácil. O mercado ainda está em aberto, há possibilidades do Rebordosa ir buscar mais algum, fora daquele negócio que é possível fazer durante o mercado de verão, ainda é possível ir buscar mais algum? Este é o plantel que o Arlindo vai para a guerra durante o campeonato? Nós neste momento temos 22 atletas, sendo que um é júnior ainda, portanto ele está connosco, ele não pertencia à formação do Rebordosa, entretanto houve a possibilidade, ele deslocou-se fora da área de residência, houve a possibilidade de o tentar integrar no grupo, ele tem qualidade, portanto ele vai estar connosco, contudo, se não tiver a oportunidade de jogar nos séniores, ele vai ajudar a competir pelos júniores, portanto 22 atletas. E nós temos efetivamente mais uma vaga, a gente sabia que a tinha sempre, porque foi desde o início, andamos à procura de um avançado com determinadas características, estava perfeitamente identificado e na última da hora o clube que nos ia ceder entendeu que ele poderia realmente ter utilidade e acabou por não haver essa cedência, portanto continuamos à procura desse avançado. E potencialmente mais um elemento, portanto estamos a falar, um elemento é certo, 2 elementos no limite que nós vamos precisar para enfrentar esta campanha que vai começar agora bem perto. Um elemento importante da época passada e na época anterior foi, de facto, a massa associativa do Rebordosa, quer em casa, quer fora, foi sempre um fator preponderante, muitas vezes mesmo aquele 12º jogador. Este ano, olhando ali para a câmara, qual é a mensagem que o treinador Arlindo Gomes quer transmitir a quem tem estado sempre ao lado da equipa? Olha, dizer-lhes que efetivamente é verdade. O facto de eles acompanharem sempre a equipa foi um motivo extra para que os atletas dessem sempre um bocadinho mais. E então em casa tem sido extraordinário. As pessoas, eu lembro-me quando chego a Rebordosa, o número em termos de adeptos da massa associativa não era assim muito significativo, isso foi crescendo, porque as pessoas foram acreditando, aliás nós somos potencialmente daqui da região a equipa que menos derrotas tem nos últimos anos em casa. Nós já há uns anos que não perdemos em casa. E em casa, em casa as pessoas, pelo menos 2 épocas, são. E as pessoas vão acreditando naquilo que vai sendo feito e as pessoas vão acompanhando e sente-se esse número a crescer. Nós, o ano passado, terminamos com uma Moldura Humana extraordinária, mas sempre crescendo. Não foi naquele jogo ou naqueles 2 últimos jogos, foi sempre crescendo. E era isso que eu queria que
que continuasse pelo menos a acreditar naqueles jogadores, porque eles acreditam nos jogadores, eles acreditam que eles, tudo o que fazem em prol da instituição, eles têm um prazer enorme naquilo que fazem, sentem o carinho dos adeptos e dizer-lhes que eles sentem isso, sentem a necessidade do apoio do adepto e continuem a acompanhar, porque vamos trazer coisas bonitas para a Rebordosa. Resta-me agradecer a disponibilidade do Arlindo, desejar os maiores sucessos desportivos e pessoais para esta época que vai começar neste Campeonato de Portugal e que certamente o Novo Canal irá também acompanhar o processo do Rebordosa Atlético Clube. Ora, quanto a si, resta-me dizer que também tentamos trazer à conversa o Paredes. Não foi possível por motivos de agenda do treinador Eurico Gomes, mas no bancada central que irá regressar lá para os meados de outubro. Fique a acompanhar todo o futebol da região, nomeadamente no Campeonato de Portugal, com essas equipas, o Rebordosa, o Paredes, o Marco, o Villamian e também o Amarante. E, claro está, olhamos com olhos de olhar os campeonatos da Associação de Futebol do Porto. Este é e continuará a ser o maior estádio da região. Boa tarde. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.